Você sabe tudo que um spa de casamento precisa ter para você depois não ter dor de cabeça lá na frente? Sabia que a escolha do local do casamento é uma das decisões mais importantes que você vai tomar, porque esse local ele não vai dar só o estilo do casamento, mas sim vai trazer todo o dimensionamento do seu orçamento que vai ser necessário para transformar esse local do jeitinho que você sonhou. Mas se você é noiva e não é profissional da área de casamento, é normal que às vezes você não saiba tudo que um espaço precisa ter para realizar o seu casamento sem imprevistos. Mas antes de tomar essa decisão, é crucial que você conheça todas as necessidades de um casamento e o que os espaços oferecem. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, para que você tenha essas informações para organizar o seu casamento com muito mais praticidade, segurança e economia. Mas hoje aqui é só uma live de aquecimento de um tema muito importante do casamento. Mas a gente está preparando um evento super especial. Ele vai ser 100% online e gratuito. E lá a gente vai falar tudo que você precisa saber para organizar o seu casamento completo, do zero. Então você não pode perder esse evento. Se você quer organizar o casamento com muito mais tranquilidade, você não pode perder esse evento. Se você ainda não está inscrito, manda eu quero aqui nos comentários. Vai um link lá no seu direct, depois da live você vai lá, se inscreve e participa. Não deixa de participar que vai ter muito mais informações lá. Mas, falando do nosso tema de hoje, que é a escolha do espaço do casamento, eu sou a Aline Frederici, sou nora da Dona Ana Calegari do Buffet Calegari, que hoje tem 2 espaços maravilhosos, completos, super bem estruturados para realizar casamentos na Serra da Cantareira, que fica próxima à Zona Norte de São Paulo. Mas nem sempre foi assim. Os espaços não surgiram, do nada, já prontos, completinhos, com tudo que os noivos precisam. Isso foi sendo construído ao longo dos tempos. A minha sogra, Dona Ana, conta, e ela começou tendo um açougue. Ela tinha um açougue onde ela começou a fazer espetinhos, foi chamada para fazer eventos, e nesses eventos ela via que às vezes não tinha nada, eram eventos muito mais simples, Às vezes ela fazia casamentos, levava os espetinhos, mas ela tinha muita preocupação de como as pessoas iam assar aquele espetinho, via que não tinha muita decoração, e o principal que ela fala é que na época as pessoas não tinha quem ajudasse a organizar um casamento, pessoas especializadas e profissionais, para isso. Era tudo meio improvisado. E ela via aquela correria para a família no dia do casamento. Um irmão vai lá, busca cerveja, o outro tá fazendo a maionese, o outro... Via que as pessoas às vezes não tinham tempo nem de se arrumar, de fazer a unha. Então era uma coisa pesada para a família, Organizar um casamento. E, geralmente, os casamentos eram feitos em locais onde não se tinha estrutura alguma. Então, como ela começou fazendo os espetinhos, depois ela foi crescendo, como ela falou, fazendo uma maionese, um docinho, um bolo. Então, ela foi criando o buffet de casamento. Ela começou sendo apenas um buffet, que ela conta que era buffet, virtual, porque ela não tinha um espaço para realizar o casamento. Ela ia nos espaços para fazer a gastronomia do evento. Então, ela conta que passou muito perrengue, nessa época. Tem até um episódio do podcast que a gente gravou com ela, na época, que eu preparei o meu casamento, que eu também casei, Casei em 2022. E na época dos preparativos, a gente gravou um podcast onde a gente entrevistou vários profissionais que foram fazer parte do nosso casamento, falando um pouco do trabalho de cada um deles. E uma delas foi a minha sogra, porque ela também era sogra, mãe do noivo no casamento, mas fornecedora. E a gente falou um pouco de buffet de casamento. E ela conta lá nesse episódio, chama Os Noivos Podcast, depois quem quiser conferir mais informações lá, que teve uma vez que ela foi chamada para fazer um casamento e o noivo tinha o sonho de casar no sítio do tio dele. Não sei se era tio, se era avô, era algum parente, acho que era avô. E ela foi lá visitar o local, Porque como ela fazia o buffet, ela tinha que levar tudo para lá. Então ela foi visitar. E ela viu que não tinha estrutura alguma. E ela falou, só não pode chover no dia. Por quê? Porque era o acesso todo de terra. Se chover, ela falou, o carro não chega aqui. E o que aconteceu no dia? Choveu.
Ela falou que teve que parar o carro, não sei quantos metros ali do local, e carregar com os garçons tudo nas costas, a pé, todas as panelas, enfim, os alimentos que seriam preparados lá, que foi o maior rolê, que no fim deu certo, mas porque ela falou, nossa, alguém tem que fazer isso. Então eles se viraram, fizeram esforços para que aquilo acontecesse. Mas ela sentia essa dificuldade, né? Também antigamente não tinha estruturas boas, preparadas, assim, cobertas. Às vezes, casamento no campo era casamento, assim, mais ao ar livre. E quando chovia, a estrutura era um pouco improvisada. Às vezes tinha aquelas tendas. Ela conta que nas tendas, às vezes, formava, assim, uns bolsão de água. E às vezes ia, sabe, tipo, cutucar para o bolsão de água sair e furava a tenda, molhava os convidados, assim, que era um horror. E ela assistia tudo aquilo e ela falava assim, meu Deus, como pode, né, nesse dia ser tão uma coisa assim estressante, às vezes para a família, tudo para preparar tudo isso. E ela tinha esse sonho assim de cada vez mais ela pudesse ajudar os noivos a terem mais tranquilidade nesse processo de organizar o casamento e estarem mais tranquilos no dia também, sabendo que está tudo sendo cuidado, tudo certinho, para que a festa aconteça independente de qualquer condição climática, né? Se acabar a energia, se chover, tá tudo certinho. Então, depois ela arrendou um espaço onde ela já vinha fazer o serviço de buffet, que hoje é o Recanto Calegari, e lá ela começou a fazer os eventos. Então, ela já fazia o buffet, tinha o espaço, e também foi incorporando outros serviços, como decoração e tudo sempre para facilitar a vida dos noivos. E aí, tendo o espaço, e há mais de 25 anos, né, ela está à frente, né, do Buffet Calegari, fazendo festas de casamento, ela usou toda essa experiência que ela foi construindo ao longo desses mais de 20 anos para fazer as estruturas adequadas, assim, com tudo previsto já para não se passar perrengue na hora do casamento. Então, ela foi fazendo, por exemplo, sempre uma estrutura já pronta para uma cerimônia coberta. Mesmo que o sonho seja casar ao ar livre, por exemplo, lá no Espaço Itália a gente tem a opção de casal ao ar livre. Mas também tem a capela, que é uma estrutura maravilhosa, com vitrais, né, no fundo, lustres, um estilo bem clássico assim, onde também tem essa possibilidade de uma estrutura de cerimônia, e não uma estrutura improvisada. Ah, se chover, a gente vai fazer ali, ajeitar, empurrar as cadeiras do salão, fazer no corredor, e as fotos talvez não fiquem tão legais, porque não é uma estrutura de cerimônia, é um lugar improvisado. Então, tudo isso, ela foi reformando os espaços, já pensando em tudo que um espaço precisa ter, né? E para vocês, né, que estão procurando espaços para casar, é muito importante que se atente a tudo que um espaço oferece para saber se depois vocês não vão ter custos extras. Porque imagina, se o espaço, você sonha casar no campo, numa cerimônia ao ar livre, num dia assim, com sol, final de tarde, tal, lindo. Mas e se no dia chover? Né? Qual é a opção que você tem? Você vai ficar feliz se for um lugar improvisado ali no meio do salão para a cerimônia? Ou você vai estar na semana, chegando próximo do casamento, tendo que procurar uma estrutura para ser montada, né, coberta no local onde seria sua cerimônia ao ar livre, para proteger da chuva, né, caso chova. Então, isso, além de ser um estresse muito grande ali próximo do casamento, vai ser um custo muito significativo no orçamento e que talvez você não estava prevendo. Então, se você souber dessa informação antes, já é algo que você vai se prevenir ou considerar, entendeu? Se você... Não, eu quero, por exemplo, às vezes as pessoas têm o sonho de casar na praia. E aí a praia tem muito isso, pé na areia e tal, mas geralmente não tem estrutura coberta, né? E aí, você vai contar que se o dia vai chover ou não vai chover, porque na praia, geralmente, no litoral, até chove mais, né? Porque tem as montanhas, as nuvens param ali, a gente até chama lá uba-chuva, porque são locais que têm maior probabilidade de chuva mesmo. Você vai contar com a sorte, ou você já vai dimensionar esse custo se você precisar alugar uma estrutura coberta, né? Para a sua cerimônia. E talvez esse custo ainda seja
tipo, quase um valor, né, de um espaço com todos os serviços completos. Por quê? Porque as pessoas vão ter que trazer a estrutura, montar, depois desmontar, tem todo esse deslocamento, enfim, achar esse fornecedor. Então, é algo muito significativo que às vezes a gente não se liga, acha que vai ser alguma coisa fácil de resolver. Ah, se mais perto tiver previsão de chuva, eu vejo alguma estruturinha ali. A gente sempre pensa assim, alguma estruturinha deve ser baratinho, mas não é. Então, esses custos, né, tem que estar já dimensionado. Então, se você não tiver uma estrutura coberta para essa cerimônia legal, que você vai ficar feliz vendo as fotos ali onde, né, seria a cerimônia, você considera isso também, né? Além disso, um ponto muito chave de se prestar atenção é na capacidade do espaço. A gente sempre dá essa dica. O espaço, quando você vai fechar, ele tem que ter pelo menos 20% a mais de capacidade do que o seu número de convidados. Porque geralmente a gente começa a planejar o casamento um tempo antes, né? Significativo antes, tipo 1 ano antes, 1 ano e meio, 2 anos, e muitas coisas mudam durante esse processo. E se lá na frente você quiser aumentar ou precisar aumentar a sua lista de convidados e aquele espaço que você escolheu estava no limite, você não tem como ampliar, não vai caber, vai ficar apertado seus convidados, como você vai... Imagina, você já contratou tudo, né? Tudo foi pensado e planejado para aquele espaço, você vai mudar de espaço? É uma coisa, assim, que não é muito viável, né? Então, é bom, quando você for fechar o espaço, se atentar a isso. Qual é a capacidade do espaço? Tem uma margem ainda se você precisar fazer alterações lá na frente? Nem só de alterações, né? Por exemplo... Lá nos espaços do Buffet Calegari, geralmente a gente monta 20% a mais de lugares no salão do que o número de convidados. Porque é uma coisa que a gente até recomenda. Hoje em dia, muita gente pensa em marcar lugar, né? No salão de festa, nas mesas, fica com medo. As pessoas, será que elas vão sentar com quem? Vão se sentir confortáveis sentando com a pessoa, tal. A gente se preocupa tanto com isso, traz uma carga tão estressante, e o que a gente vê na prática ali, né, fazendo casamento todos os finais de semana, é que as pessoas se sentem muito mais confortáveis se elas puderem escolher onde vão sentar. Às vezes tem gente que quer sentar mais perto da pista de dança, gente mais longe. Quando marca lugar, assim, às vezes tem pessoal que vem, né, pedir pra gente que tá lá organizando, assim, ou até para as assessoras, olha, eu tô com uma criança, eu queria sentar mais perto da porta, porque ela tá indo lá fora toda hora, não tem lugar. E quando você já marcou os locais, aí como você vai tirar alguém de uma mesa, rearranjar, fica um pouco mais engessada essa dinâmica. Então, a gente recomenda que marque lugar quando o seu número de convidados está muito próximo da capacidade do local. E você não consegue montar esse número a mais de lugares para deixar os seus convidados mais à vontade. Porque às vezes também tem aquele tio que faz tempo que não vê o outro, né? Tá sentado ali na mesa com a família dele, o tio com a outra. Aí o pessoal vai dançar, ele senta lá com o outro, né? Vai conversar. Então, às vezes tem uma cadeira a mais numa mesa, não precisa estar certinho todo mundo, né? Tendo um pouco mais de lugares, os convidados ficam mais à vontade para escolherem onde eles querem sentar e não precisa ficar preocupado, gente. As pessoas se arranjam. Se elas não se arranjarem, elas vão chamar assessoria, pedir uma ajuda, um ou outro vai lá e encaixa. Isso não tem grandes problemas. O que a gente vê na nossa experiência é que os convidados ficam mais à vontade quando tem esse número a mais de lugares que eles podem se movimentar mais. Então, isso é legal saber se o local tem uma capacidade, uma margem ali a mais do que o seu número de convidados. Outras estruturas, assim, que são essenciais para casamento, não dá para arriscar, né, e fazer um casamento sem, por exemplo, um gerador de energia. Você imagina, você sonhou tanto tempo com esse casamento, preparou tudo, tá ali, né, já tudo do jeitinho que você sonhou, e chega na hora, né, acaba a energia. Como vai continuar? Como vai ter música? Como vai gelar, né, as bebidas, a dinâmica da cozinha? Né, com a iluminação de pista, como que isso vai acontecer? Como que essa festa vai acontecer sem energia elétrica? Então, se o local que você escolher não tiver gerador de energia, você vai precisar contratar um gerador, nem que seja para ficar de stand-by, de reserva, caso acabe a energia. Não, mas né, que nem, vou ver na previsão, se não tiver chuva, nem vou contratar. Gente, mas a gente não sabe, né? A maioria às vezes pode acabar a chuva, a energia quando tá chovendo.
mas às vezes não, acontece alguma queda, concessionária de energia, alguma coisa, não dá para arriscar. E isso também é um custo, né, que é significativo para o seu casamento, que se você não se atentar, se o espaço já tem, né, disponível ou não, se já está incluso, se for ligado ou não o gerador, se caso acabe a energia, ou vocês vão ter que arcar com esse custo, qual é esse custo? Para não ter essas surpresas que eu falei no início da live, né, você escolhe lá o local, imagina um orçamento e depois vai vendo coisinhas que não tinha nesse local e você vai precisar, né, dispor de um orçamento para ter esses itens que você não estava prevendo. Isso vai gerar muito mais estresse lá na frente. Então, um gerador de energia é essencial para que você tenha segurança. Se acabar a energia, tudo bem, o gerador entra e festa que segue, né? Ninguém não vai perder esse dia, né, por conta disso. Então, por isso que a gente sempre tem que estar muito bem planejado. E esse tipo de coisa que eu falo, que às vezes a gente como noiva não se atenta, né? Porque você vai fazer um aniversário, por exemplo, você não contrata um gerador de energia, mas geralmente aniversários são festas assim, que você faz todo ano, né? Uma coisa mais simples, você não passa ali 1, 2 anos planejando, enfim, vai depois sair uma coisa improvisada, se não tiver energia, enfim, né? Mas o casamento não dá para arriscar. Então, o gerador de energia é uma estrutura assim que precisa ter para o casamento e muitos espaços para casamento já oferecem, mas alguns não. Então, é importante que você se atente e veja se no local existe um gerador de energia e se você já está incluso, né, no orçamento. Além do gerador de energia, tem a questão da mobília. Como assim, Aline? Mobília? Tem espaço que não tem mobília? Tem. Tem espaço que não tem nada, absolutamente nada, que não é também um espaço só de casamento. Ele, às vezes, é uma fazenda, enfim, ele tem outras utilidades, então ele é sempre montado para aquele evento, né, que vai acontecer. Então, você vai ter que montar tudo do zero, desde estrutura, como eu falei, gerador e muitas vezes a mobília. Aí você vai ter que escolher a mobília, saber onde você vai locar. Imagina transportar toda a mobília para uma festa de 100, 200 pessoas, o custo disso, né? Porque também tem esse custo de arranhar, né, ali no deslocamento, então todas as empresas têm isso previsto. Então, a mobília é importante saber, tanto para a cerimônia quanto para a festa. E não só as cadeiras e mesas, mas também a mesa onde vai ficar apoiado o buffet, a questão da gastronomia, a mesa do bolo, um armário para as lembrancinhas, né? Se toda essa mobília que vai dar estrutura para o seu casamento já tem no espaço, está à disposição, é do seu agrado, né? E você já tem isso no seu orçamento, porque se não tiver, você tem que prever que isso vai ser um custo relevante também lá na frente. E além dessas estruturas essenciais, que não dá, né, para fazer o casamento, como eu falei, sem o gerador, sem a mobília, tem as comodidades de um espaço, que assim, pode ser que ela não seja 100% necessária ou que você também nem use, mas é legal se tiver, porque vai trazer muita comodidade. Um exemplo são as suítes, para os noivos se arrumarem no próprio local. Porque se você se arrumar já no local, imagina, você chega ali 4 horas antes de começar o seu evento para se arrumar. Então, você já está no local, você já está vendo tudo acontecendo, a movimentação, a decoração que está sendo montada, tudo, você já fica mais tranquila, você já viu seus fornecedores chegaram, estão ali cuidando com carinho do seu dia, como você pensou, que nem lá no Buffet Calegari, como a gente tem o pacote completo, né, que o espaço, buffet, decoração, assessoria, DJ, tudo no mesmo local. A noiva tá se arrumando lá, e tem suíte, né, para os noivos se arrumar. A noiva tá lá se arrumando na suíte, a decoradora já monta o buquê, já leva lá na suíte para ela olhar a prévia, ver se ela aprovou, se ela quer que faça algum ajuste. Então, a noiva já vai participando nesse momento dela. O noivo também já vai recepcionando os convidados conforme eles vão chegando, já vai olhando ali junto com a assessoria algumas coisas ali. Então, você já tá no local e você elimina também um risco ou uma chance de um imprevisto a mais, que seria nesse deslocamento. Imagina você se arrumar lá no meio de São Paulo e casar no campo. Então, tem um longo percurso aí para você fazer para chegar para o seu evento. E se você pegar trânsito, alagamento, manifestação, enfim, a gente nunca sabe, né?
Então, eu vou sair muito antes e chegar antes, ficar esperando no carro, eu vou sair meio contado a hora e se tiver algum imprevisto eu vou atrasar, vou perder um tempo da minha festa. Então, é muito cômodo se você puder contratar um profissional que vá até o local te arrumar para que você já esteja ali no local onde vai ser o seu casamento e você possa fazer isso com muito mais tranquilidade, já eliminando uma ansiedade a mais que seria esse deslocamento de onde você vai se arrumar até o local do evento, né? E além da suíte para os noivos, uma comodidade que eu acho que aqui é praticamente essencial, né? Vamos dizer, nem todos os locais têm, mas é muito bom que tenha, é um estacionamento para os seus convidados, porque imagina como seus convidados vão chegar até o evento, né? Eles vão, por exemplo, de carro. Aí onde eles vão parar esse carro? É fácil de parar, né? Tipo, às vezes eles vão deixar o carro na rua, eles vão ficar preocupados, estão lá na festa pensando no carro que está lá na rua, não tem local para parar, eles já vão chegar ali meio perto do horário, vão ficar procurando o local. Imagina, se você já chega assim meio que numa ansiedade, num estresse ali desnecessário. Então, se o espaço tiver um estacionamento amplo, que acomode os carros dos seus convidados, ele mesmo estacione, leve a chave, ele fica mais tranquilo, né? Que o carro está seguro, esse deslocamento também fica mais confortável para eles, porque um ponto também que você tem que analisar é a localização e acesso a esse local, né? Porque se você vai casar no campo, você precisa verificar como é esse acesso. Tem estrada asfaltada, né? É fácil de chegar. Por quê? Porque se chover, estrada de terra, será que todos os carros passam? Seus convidados vão ficar no meio do caminho? Enfim, imagina, né? Todo o transtorno que pode acontecer. Então, são itens que a gente tem que avaliar, né? Por exemplo, os espaços do Buffet Calegari, tanto o Recanto Calegari quanto o Espaço Itália, eles ficam na Serra da Cantareira. São espaços para casamento envoltos na natureza, no campo, bem agradável, né, que é o sonho, assim, acho que da maioria das pessoas ter um casamento no campo, mas ele tem um acesso totalmente tranquilo, por vias pavimentadas, né, muito próximo da via principal ali da Serra da Cantareira, né, que é toda asfaltada, não tem muito erro de se perder. Então, toda essa localização, né, onde fica o espaço. Além do que, por exemplo, aqui a Serra da Cantareira é muito próxima do aeroporto de Guarulhos. Então, você tem convidados que vêm de fora, né, às vezes de outros estados, outro país. Também é um local de fácil acesso, que eles podem chegar, né, podem ir até o local do casamento, aproveitar o final de semana. É um espaço super lindo. E tem hospedagem também, né? A gente, além dos 2 espaços que a gente tem para casamento, a gente tem uma hospedagem para que os noivos ou os convidados também possam ficar hospedados, possam alugar e ficar hospedado. Então, tem toda essa estrutura que dá o suporte para o casamento. Porque quando a gente faz um evento, a gente é que nem receber as pessoas na nossa casa. A gente quer receber bem as pessoas, né? Então, a gente quer que elas se sintam acolhidas, confortáveis. Então, no nosso casamento, a gente também quer isso. A gente pensa nos convidados. Então, a gente pensa como eles vão chegar, onde eles vão ficar, né? Eles vão ter lugar para estacionar. E é legal que esse estacionamento seja do espaço e gratuito. Porque imagina a pessoa lá, ela se arruma para chegar até a sua festa, compra presente, vem tudo. Aí chega, a primeira coisa que ela tem que fazer é pagar o estacionamento. Às vezes, ela não estava prevendo esse valor. Então, já não é a mesma coisa que você chegar, já ter um estacionamento, você já parar o carro, você já aproveitar ali, ter um coquetel de boas-vindas para te recepcionar. Entende que é outra vibe que vai começar esse casamento? Então, são estruturas legais, assim, para se pensar, importantes de se verificar, né? Se o espaço não tiver estacionamento, você vai ter que ver se no local próximo tem onde os convidados parar o carro. Uma vez eu vi até... Era uma assessora de casamento, ela falando que ela foi convidada para um evento, né, sobre casamento, e ela foi até lá e ela ficou rodando, era no meio de São Paulo, e ela não conseguiu parar o carro dela, ela teve que voltar embora. Ela foi convidada e tudo, ela falou, olha, até vou fazer uma ressalva aqui para os noivos, se atentem a isso, porque imagina, você tá lá, às vezes vai com uma pessoa idosa, uma criança, alguém que precisa, né, desse deslocamento do carro, como você vai sem carro, ou como você vai não parar o carro? Às vezes a pessoa, imagina, ela vai embora porque não tem onde parar. Então é legal que a gente pense em toda essa estrutura e comodidade, tanto para nós noivos como para os convidados, né? Outra coisa também é a acessibilidade. Se a gente tiver também convidados cadeirantes
Ou pode ser que a pessoa nem seja cadeirante, mas ela torceu o pé recentemente, né? Tipo, quebrou o pé e aí tá com a mobilidade reduzida. Como ela vai se deslocar por esse espaço? Então, ter acessibilidade garante, né, um bom conforto e acesso de todos os convidados. Deixa eu ver mais aqui que eu separei de comunidade do espaço. Então, tudo isso que eu falei, né? O banheiro também. Ter quantidade de banheiro dimensionada, né? E banheiros confortáveis para atender seus convidados. Porque imagina um banheiro para atender uma festa de 100, 200 pessoas. Que caos que seria. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente vai escolher o espaço do casamento. Ver se ele já é adequado para festas de casamentos, que festas de casamento acontece lá, quais são os feedbacks das pessoas que casam lá, né, que tem esse evento lá, e se ele não é um espaço específico para casamento, como que é essa estrutura? O que eu vou precisar montar, o que ele já tem e o que ele não tem, que eu vou precisar montar e quanto isso vai custar? Então, é muito importante observar tudo isso, né? E aí, como eu falei, lá aqui nos espaços do Buffet Calegari, ao longo de mais de 20 anos, a dona Ana foi fazendo suas reformas, suas adaptações para deixar já tudo isso e pensar em tudo, né? Porque os espaços, assim, 98% dos nossos eventos, vamos dizer, são casamentos. A gente até faz festa de 15 anos, bodas, aniversários, mas a grande maioria são festas de casamento. Então, o espaço é todo montado para receber, né, o evento do casamento. Então, toda a estrutura já é para isso e está lá há muito tempo e foi sendo adaptada, né, foi sendo reformada com as novas necessidades, tudo ao longo de todos os anos. Os espaços do Buffet Calegari tem sempre, a gente fala, né, tem sempre uma reforma acontecendo, acaba uma, começa a outra, porque está sempre, né, se adequando, se adaptando às novas necessidades, enfim. Então, é importante não parar no tempo, né? Nossa, a estrutura que a gente tinha para casamento 20 anos atrás é uma, de hoje, né? É outra geração, outras necessidades. Então, é importante que esse espaço vá sempre se atualizando no tempo para atender todas as demandas. E com isso, né, tendo um espaço também próprio e há muito tempo e muita experiência ali, a dona Ana também foi agregando outros serviços além do espaço. Então, como eu falei, ela começou com a gastronomia, que é o buffet. Aí ela arrendou o espaço. Aí ela colocou a decoração. Aí depois ela viu que um perrengue muito grande era DJ. Vir DJ de fora, porque o DJ ele tem que trazer todo o equipamento, imagina, de som, de iluminação, e às vezes não é a mesma empresa, tá? Que faz som, faz iluminação, são empresas diferentes. Aí você tem que montar toda a estrutura, e pôr treliça, ficar fio passando. Isso é um rolê, né? Vamos falar, para montar, para desmontar, e às vezes não fica tão bom assim, vamos dizer, né? Uma estrutura ali improvisada que logo vai ser desmontada, do que uma estrutura já feita, pensada nisso. Então, nos nossos pacotes, lá no Buffet Calegari, além de tudo isso que eu falei, já tem o serviço de DJ, que é sonorização, e iluminação de pista. Toda a estrutura já é montada no teto, assim, com fiação interna, então você não fica vendo treliça, fio passando para lá, fio passando para cá, tudo é muito clean, já, né, tudo muito harmônico e preparado para essa festa. Então, ter todos esses serviços num local só, eu acho que é um dos pontos, assim, que as pessoas precisam saber que existe, vamos dizer assim, porque muitas vezes os noivos nem sabem que existem espaços que realizam casamento completo. Eles acham que eles têm que alugar um espaço, contratar uma assessoria, contratar um buffet, uma decoração, um DJ, uma iluminação. Imagina contratar fornecedor por fornecedor e depois montar toda essa logística para montar o evento e depois desmontar. Isso, você concorda, vai ter um custo muito maior se você já tiver uma estrutura toda montada e que ela tenha escala, que ela rode, faça casamento sempre, todo final de semana, preparada para casamento. Então, você ter essa informação que existem locais que já fazem o casamento completo, olha, pode ser a peça-chave do sucesso do seu casamento. Por quê? Porque você vai ter muito mais tranquilidade, você sabe que esses profissionais que estão lá trabalham junto
todas as semanas, todos os finais de semana, fazem mais de um casamento por final de semana. Então, já estão acostumados com essa estrutura, com essa parceria, com essa logística. Então, o evento vai fluir muito melhor do que uma equipe que vai se juntar apenas para aquele evento, né? Nunca se viram na frente, depois cada um vai tomar o seu rumo. Entende que vai precisar de muito mais diálogo, muito mais atenção para organizar tudo isso do que quando você já tem um fornecedor que já pensou em tudo isso para você? Então, é por isso que a gente fala que se um local ele já tiver todos os serviços, isso vai facilitar muito, porque geralmente o local é a primeira contratação que você faz. Se você contratar um local onde não tem nada disso que eu falei, você vai montar do zero. E depois, aí você vai levantar os custos de coisa por coisa. Você não tem esses custos ainda. Aí depois você vai procurar cada fornecedor, falar a data que você vai casar, onde você vai casar, e eles vão passar o orçamento, porque eles vão saber mais ou menos o que esse espaço pede para montar uma cerimônia do jeito que... uma festa do jeito que você sonhou. E aí esses custos vão aparecendo a toda hora e agregando. E quando você tem, né, um local que já oferece tudo, esse custo já vai estar no pacote. Então, assim, vamos dizer, o grosso ali do casamento, você já vai ter essa ideia de início. E, além disso, né, o tempo da gente sempre é corrido para organizar as coisas. A gente fala assim, às vezes tem que focar no trabalho, tem estudo, tem filhos, tem um monte de coisa. Aí você vai virar especialista em fazer casamento para você casar uma vez só? Não, né? É muito melhor contar com profissionais que fazem isso já há muito tempo, já tem isso na sua rotina, na sua experiência, para fazer isso para você. E aí você vai poder curtir esse processo muito mais tranquilo, né? Passar por isso mais tranquilo e no dia vai conseguir aproveitar mais, se sentir mais seguro, sabendo que aqueles profissionais já se conhecem, já fazem aquilo sempre e tudo vai fluir muito melhor, né? Vai tudo estar em harmonia para que o seu casamento aconteça sem nenhum, né, intercorrência ali ou falhas de comunicação, enfim, alguém pensou uma coisa ou outra, não era assim, tal, porque isso tudo já está montado e funcionando há muito tempo. Então, esse é um dos itens, né, lá no nosso evento que eu falei que a gente vai fazer, que hoje é só uma live de aquecimento com um item do casamento. Nesse evento, a gente vai falar tudo, né, que você precisa para organizar um casamento do zero. É um evento 100% online e gratuito. Se você não se inscreveu, manda eu quero aqui nos comentários, vai um link no seu direct, depois você se inscreve para participar. A gente vai mostrar tudo. Mas agora aqui eu vou dar só um spoilerzinho. Lá nesse evento a gente vai mostrar como que são nossos espaços, vai mostrar vídeos, fotos, tanto do Recanto Calegari como do Espaço Itália. Mas para dar um spoilerzinho para vocês, eu trouxe aqui algumas fotos para colocar aí. Por exemplo, o Espaço Itália, que foi onde eu me casei, tá? Lá em 2022, Espaço Itália aqui, ó, tá no meu coração, melhor dia da minha vida, um espaço completo, com toda a estrutura que eu falei que precisa ter, né, para fazer um casamento, com duas opções de cerimônia. Uma delas, a cerimônia ao ar livre, então com muito verde aí no fundo, um pergolado bonito, onde seus convidados vão ficar ali no gramado. Se você sonha com casamento ao ar livre, tem uma opção, né, muito legal de casamento ao ar livre no Espaço Itália. Mas também no Espaço Itália tem a opção da cerimônia coberta. Então, é uma capela de tijolinho que tem um sino ali que eu vou te falar, gente. A hora que toca aquele sino, antes de entrar a noiva, posso falar com propriedade que as pernas até começa a bambear, porque é agora que chegou, então dá uma emoção a mais, assim, esse sino aí. E uma área de cerimônia linda, né? Esses vitrais aí no fundo do altar, com esses lustres, então dá esse toque clássico, elegante para o casamento, muito charmoso, fica muito legal essa área de cerimônia também, que foi onde eu fiz a minha cerimônia, foi aí no Espaço Itália. E também tem o salão de festa, um salão muito amplo, com toda a mobília completa, a mesa do bolo, o bar fica bem no meio, assim, ó, do salão, uma pista de dança enorme ali na frente, com toda a iluminação de pista já montada ali no teto, assim, ó, a gente fala Espaço Itália é espaço, é festão, é festa animada, todo mundo ali na pista de dança. Se você sonha com um casamento lindo e animado, Espaço Itália é o espaço.
E a gente tem também o Recanto Calegari, que foi onde tudo começou, mas hoje, como diz a dona Ana, do Recanto Calegari original só tem ela e um leão lá, que é uma estátua que ela tem no jardim, porque todo o resto ela já reformou, né? Então tem ali uma cerimônia com teto de vidro bem integrada ali ao verde, à natureza. O salão de festa também é todo de vidro com essa vista maravilhosa da mata, né, da Serra da Cantareira. Tem a pista de dança, toda a iluminação também já no teto, a arinha do DJ, o bar na sacada. Então, os dois espaços maravilhosos com toda a estrutura que você precisa para realizar o seu casamento sem passar apuro, sem passar dor de cabeça, porque Dona Ana, minha sogra, já pensou em tudo para você. E se você já se inscreveu no evento, já está em contato com o consultor e quiser vir visitar a gente já esse final de semana e conhecer tudo isso com seus próprios olhos, todos os finais de semana a gente tem uma degustação, né? Um escritório que a gente tem uma área ali no terreno do Recanto Calegari, onde a gente faz a degustação para os casais que vêm no final de semana conhecer os nossos espaços que já estão decorados para os casamentos que acontecem todo final de semana. E aí, pode conhecer o espaço já decorado e também fazer uma degustação e conhecer a famosa gastronomia do Buffet Calegari. E se eu estiver por lá, depois vocês me chamam para falar, olha, Aline, bem que você falou que essa comida era famosa. Vocês vão me falar se é boa ou não é. Então, você já pode agendar sua visita com o consultor. Se você ainda não tem um orçamento, não se inscreveu, né, no nosso evento, não quer esperar esse evento, já ficou curiosa com tudo que eu falei aqui, você já ficou curiosa, quer agendar sua visita, manda eu quero aqui nos comentários, vai um link lá no seu direct, depois você clica lá, se inscreve, você vai colocar seu telefone e um consultor vai te chamar. Se você quiser, você já pode agendar sua visita ou você pode aguardar o nosso evento que já está chegando. Que lá a gente vai falar tudo, né? Mostrar muito mais fotos, imagens, e não só dos espaços, mas vamos falar da decoração, da gastronomia, assessoria, DJ, enfim. Vai ter muito, muito conteúdo legal e muita informação para você não cometer nenhum erro na organização do seu casamento. Ter uma organização muito mais completa, vai ser uma organização mais leve, mais prática e que com certeza vai te trazer muito mais segurança e economia. Porque lá no nosso evento a gente também vai revelar a nossa grande promoção que estamos preparando especialmente para vocês, né? Então não pode perder. E quem ficou aqui na live comigo até agora, eu quero pedir um favor, hein? Eu vou deixar essa live salva, aí vocês vão lá no comentário e coloca qual informação que você mais gostou de aprender aqui hoje. E o que você queria que eu falasse mais, que a gente fizesse, né, uma sugestão de tema para uma próxima live, que depois eu vou lá ler os comentários, vou ficar feliz em ver o que vocês aprenderam, o que eu pude contribuir e o que vocês querem que eu contribua ainda mais. Então, espero vocês aqui no nosso evento e depois na visita aqui para conhecer pessoalmente os nossos espaços. Até mais!